Desde a reforma começa a se questionar se Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem efetivamente ao próprio diabo, o anjo caído de Deus que veio a trazer o pecado a essa terra. No século XIX, começaram inúmeros estudiosos ateus e, é claro, cristãos também, que identificaram que Ezequiel 28 e Isaías 14 não se referem a Satanás. O método histórico entende que aquilo ali, ou também o método mítico, entendem que aquilo ali, tudo que aqueles textos se referem é ou a um rei daquela época com a linguagem poética, ou a uma alusão mítica, uma representação mítica do que os profetas tinham visto e que estava sendo representado para o povo. Em vez de simplesmente questionarmos se ali o texto fala de Satanás ou não, e não é o objetivo desses shorts, é informar como é que a gente falaria? O telespectador é para televisão, né? O televidente, vamos chamar de televidente aqui. O teleleitor, né? Televidente, é melhor. Televidente, eu poderia te dizer uma coisa. Essa análise não é muito boa. Eu já encontrei diversos textos na Bíblia hebraica e no Novo Testamento que parecem apontar para uma cultura comum em que todo mundo, em que eles estão seguindo uma tradição já antiga. Não, às vezes a Bíblia vai no contrário. Ela vai no ponto totalmente contrário e não passa nem um pouco essa impressão de que está seguindo passa a impressão de que está seguindo a cultura, mas ela vai no caminho oposto. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E ela não está presa simplesmente à cultura. Ela é influenciada, assim como nós somos influenciados, mas ela não é influenciada a ponto de distorcer a mensagem. E não há um mito sequer que seja citado. Você pode perceber que as análises que os autores fazem, que criticam a ideia, que colocam a ideia que eu acabei de mencionar, eles sempre citam várias fontes. Por quê? Porque não tem uma fonte só que o autor tenha se baseado. Ele sempre atribui diversas fontes a colocar o Isaías e o Ezequiel. Que tal a gente imaginar de uma maneira diferente? Que tal imaginar que a linguagem que os autores bíblicos utilizaram é uma linguagem comum de sua época e que a mensagem que eles estão tentando passar é diferente de simplesmente a queda de um rei babilônico ou qualquer coisa possível, ou que eles estejam influenciados, ou que sua mensagem tenha sido perdida, ou algo do tipo nesse sentido. O que nós devemos imaginar é que a linguagem é comum dessa época, mas o que ele está querendo nos passar talvez seja uma coisa diferente. E talvez os métodos críticos que nós vemos hoje, tanto por cristãos e ateus sendo utilizados, não estejam corretos. Repense. Releve Traúde e o Eterno te abençoe nessa noite. Obrigado.